Quem de nós já não teve um dia daqueles? É aquele dia em que nada dá certo. Sabe aquele dia em que as coisas fogem do controle e a angústia, a ansiedade, o medo tomam conta do seu coração? Quem não teve ou tem um dia assim, não é verdade? O que fazer para tornar esse dia de derrota em um dia de vitória? O que fazer quando o dia mal vem? Vem comigo que hoje a mensagem é sobre como vencer esse dia. Muito bem, vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 8. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 8. Eu vou ler, você sabe, na Nova Versão Internacional. Diz a palavra de Deus: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclague e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que dia mau Davi estava tendo. Aliás, não foi apenas um dia mau que Davi estava tendo. Era uma sucessão de dias maus. Acompanhe aqui comigo. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ler lá no capítulo 27 que Davi estava fugindo de Saul junto com as suas esposas e mais 600 homens valentes, guerreiros, soldados bem treinados para a guerra. E eles se aliaram a Aquis, filisteu, para guerrearem contra Israel. Já no capítulo 29, nós encontramos Davi sendo mandado de volta a Ziclague por conta da desconfiança dos líderes filisteus. E aqui no capítulo 30, quando finalmente Davi chega a esta cidade e encontra ela devastada, Davi fica muito angustiado. Ziclague foi incendiada pelos amalequitas por conta de vingança. Os amalequitas estavam se vingando de Davi por tudo o que ele tinha feito a este povo, que você encontra lá no capítulo 27 de 1 Samuel. Perceba então o que tinha acontecido com Davi. Ele se encontrou expulso dos seus aliados, ele estava sofrendo vingança dos seus inimigos, a sua família toda fora tornada prisioneira, quer dizer, ou seria vendida como escrava, ou as suas mulheres formariam então o harém dos líderes amalequitas. E, para complicar, dificultar, tornar aquele dia ainda pior, no verso 6, nós vamos ler que os seus soldados, seus aliados,
ficaram muito irados contra ele e queriam apedrejá-lo, matá-lo. E ainda tinha um fator complicador disso tudo. O rei Saul continuava a persegui-lo porque o rei Saul queria matar a Davi. Você vai pensar comigo o seguinte: pastor, realmente Davi estava tendo dias muito maus, dias daqueles. Quanta coisa ruim que sucedeu, que aconteceu uma atrás da outra com Davi. Realmente o mal tinha chegado até Davi. Agora, a pergunta que nós podemos fazer diante desse texto é a seguinte: o que Davi fez quando o mal chegou? O que Davi fez quando o mal chegou? A resposta é: ele simplesmente se angustiou. Olha comigo o verso 6. Lá está dizendo o quê? Davi ficou profundamente angustiado. Assim como Davi, eu sei que todos nós já ficamos angustiados. E isso várias e várias vezes na nossa vida. Mas para a gente começar a entender um pouco mais essa situação e o que o texto nos ensina, devemos entender, primeiro, o que é angústia. Angústia, segundo os especialistas na área, é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, o peito apertado. Você fica ansioso, inseguro, falta humor, você fica com ressentimentos aliados a alguma dor que você vai sentir. No campo psiquiátrico, a angústia é considerada até uma doença e precisa ser tratada. Mas é normal sentir angústia diante de um dia mau. Mas você vai concordar comigo, não é nada bom. E o texto diz que Davi ficou profundamente angustiado quando o mal veio. Eu fico assim também. E eu acredito que você também fica quando o dia mau vem. Mas o que fazer quando o dia mau vem e chega junto com a angústia, com essa dor, com esse sufoco? Esse texto me ensina a reação de Davi para que possamos também fazer o mesmo. Acompanha comigo. Primeira coisa que Davi fez no dia mau, quando a angústia chegou, ele chorou. Olha o que diz o verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Aqui diz que Davi e seus soldados choraram, clamaram em alta voz até as suas forças acabarem. Entenda que o povo oriental tem um costume de chorar muito os seus males. O povo lá do Oriente tem um costume de chorar muito as suas angústias. Eles se entregam às lágrimas, eles se entregam a profundas lamentações, muito mais do que nós ocidentais. Há uma ideia, um pensamento aqui, por exemplo, entre nós, que homem não chora, que chorar é demonstrar fraqueza. Um pensamento até muito machista que diz que homem não chora e só mulher. Chorar é coisa de mulher. Perceba, meu amado, o choro tem um grande valor terapêutico, de cura. Quando choramos, nós nos consolamos, e isso tem um tremendo valor. Então a lição que nós podemos tirar aqui desse dia angustiante, desse mau dia que Davi estava tendo, é que nós devemos também chorar, clamar. Você está passando por um dia mau, por tristeza, por angústia? Chore na presença de Deus.
Não há lugar melhor para chorar até não ter mais forças do que nos braços do Pai. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore e chore, e se as lágrimas vierem, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus, porque nesse teu choro você estará sendo tratado, cuidado pelo Espírito Santo. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Faça como Davi, chore até não poder mais. A segunda coisa que Davi fez, que nós aprendemos aqui nesse texto de 1 Samuel 30, quando o dia mau chegou, ele ficou profundamente angustiado, é que Davi fortaleceu-se no Senhor. Olha o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Na angústia, na tristeza, profundamente angustiado, como diz o verso 6, por ter perdido suas esposas e seus filhos, temendo os próprios aliados, os próprios companheiros, passando por não só um dia mau, mas muitos dias maus e culminando com tudo isso acontecendo naquele dia. Davi chora muito e agora ele se volta para o Senhor para se fortalecer no Senhor. Numa outra tradução da Bíblia diz que Davi buscou coragem no Senhor. Coragem. Coragem é um senso de moral intenso diante dos riscos, do perigo. Coragem é um momento em que você demonstra bravura, intrepidez. Coragem é ter confiança, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, perseverar para enfrentar algo moralmente árduo. Coragem é a característica da pessoa que pode ser considerada de nobre caráter, de hombridade. Coragem, eu posso dizer que é sinônimo de quem teme a Deus, de quem tem a Jesus, de quem é cristão. Quando o mal vem, você deve buscar coragem em Deus. O mesmo Deus que proveu de coragem Noé, Abraão, José, Moisés, Josué, Gideão, Jesus, Paulo, Pedro e você. Você tem tido uma história de coragem no Senhor Deus? Fortaleça-se no Senhor Deus. Busque coragem no Senhor para poder enfrentar todos os dias maus e com toda certeza vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. É o que diz a palavra. Deus está sempre pronto a te encher de coragem quando você clama por Ele. Tenha uma vida, uma história de coragem no Senhor Deus. E a terceira e última coisa que nós aprendemos aqui, que Davi fez quando teve um dia mau, nós encontramos nos versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu vou chorar na presença de Deus, eu vou me fortalecer, buscar na coragem de Deus e, por fim, eu vou fazer como Davi, vou consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Davi fez duas perguntas a Deus. Devo perseguir os amalequitas? Veja, meu amado, veja, minha amada, perceba, estava em jogo as esposas e filhos de Davi, as esposas e filhos dos seus companheiros. Justamente o que é de mais precioso na vida de um homem. Mas mesmo assim, Davi, na sua angústia, consultou a vontade de Deus. Devo perseguir os amalequitas? E a segunda pergunta que Davi fez foi, irei alcançá-los? Em outras palavras, Davi estava perguntando a Deus, todo esse esforço terá sucesso? A essas duas perguntas de Davi, Deus deu três respostas. Sim, persegue.
sim, tu os alcançarás. Terceira, recuperarás todas as perdas. Davi consultou a Deus no dia mau, no dia de profunda angústia, e Deus o encoraja. E com respostas tão encorajadoras, Davi não vacilou e logo se pôs a caminho de recuperar a sua família. E eu aprendo aqui que quando o dia mal vier, consulte o Senhor, busque a vontade de Deus, ore, clame a Jesus, para que Jesus estenda sua mão de poder e o livre, e o fortaleça, e o abençoe, e o direcione. Busque, consulte, entenda a vontade de Deus para a sua vida, assim como Davi. Quero terminar contando a seguinte ilustração. Preste atenção, que história bonita. Um garoto brincava no quintal de sua casa e inventou de empurrar uma enorme pedra, muito maior do que as próprias forças que aquele garoto tinha. Empurrou com as mãos, empurrou com os pés, empurrou de costas, com o corpo, e a pedra não se movia. O pai desse garoto, que observava tudo de longe, chegou para ele e disse: "Você ainda não usou todos os seus recursos, filho." O menino olha para o pai e diz: "Ué, papai, usei sim." Já respondia ele quase chorando. O pai respondeu: "Não, você ainda não usou todos os seus recursos." "Papai, eu já fiz todas as minhas forças, eu já fiz de tudo, a pedra não se move." "Não, meu filho, você ainda não pediu a minha ajuda." Não é o que fazemos muitas vezes, tentando resolver ou remover sozinhos os problemas? Não é o que muitas vezes fazemos quando passamos por um dia mau, por um dia angustiante? Esquecemos de pedir a ajuda do nosso Deus, do nosso Pai? Gostaria de clamar com você agora. Feche os seus olhos, faça essa oração comigo, para que, quer você esteja agora vivendo um dia mau, um dia de angústia, ou quer quando o dia mau, o dia de angústia, você passar, você possa chorar na presença de Deus, você possa buscar coragem no Senhor e você possa consultar o Senhor. Ore comigo. Deus, meu Pai, me ensina, Deus, a clamar, a chorar na Tua presença, me dê coragem e me fale sempre a Sua vontade quando o dia mau vier, para que eu possa sim passar por ele e transformar essa aparente derrota numa grande vitória que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por ter estado conosco até esse momento da mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá essa força para o Pastor Mozart. O objetivo do canal é sempre pregar o Evangelho. Então nós estamos aí com um pouco mais de 800 inscritos. Queremos batalhar para chegar a 1000 e depois ir aumentando, e conto com a sua ajuda. Compartilhe essa mensagem, não deixe de curtir o canal, é muito importante. Dá o like aí, você que assiste. Quanto mais like, mais vai ajudar o canal, tá certo? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um dia abençoado para você e até semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá!